A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Neste momento, eu irei estar relatando a segunda parte da experiência que eu tive com o Senhor, no dia 15/7/2019. Meu nome é Thalia Fernanda, atualmente eu tenho 19 anos e congrego na Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, em João Pessoa. O endereço da igreja vai estar abaixo na descrição do vídeo. Neste momento, eu vou iniciar com um versículo a qual o Senhor me deu, que se encontra no livro de João, capítulo 20, versículo a partir do 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhe: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e ponha-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste, mas bem-aventurado os que não viram e creram. Esse foi o versículo que o Senhor me deu no livro de João, capítulo 20, do versículo 24 ao versículo 29. Meus irmãos, como eu falei, essa é a segunda parte do arrebatamento a qual eu tive com o Senhor. E houve coisas que eu não relatei na primeira parte e eu vou estar dizendo aqui, neste momento. E a primeira coisa que eu irei relatar é a respeito do anticristo, que no arrebatamento eu me recordo que o Senhor me revelava a respeito do anticristo. E o Senhor me mostrava o Papa João Paulo II. E o Senhor falava para mim, eu ouvia a voz do Senhor, a voz de um homem que falava ao meu ouvido, e ele dizia: Filha minha, este homem é o anticristo que se levantará para reinar sobre a terra. E quando o Senhor falava isso para mim, o Senhor me mostrava novamente aquele mesmo demônio a qual eu vi no inferno, dentro de uma sala preso. O Senhor me mostrava ele novamente e Deus dizia: Este demônio será solto quando este homem estiver atuando na terra. Quando o anticristo estiver atuando na terra. E o Senhor me revelava que este Papa, João Paulo II, ele se levantará e irá reinar como o anticristo na terra. E depois que o Senhor me mostrava isso, o Senhor falava para mim que este Papa, João Paulo, quando ele estava no trono, na liderança da Igreja Católica, o Senhor falava para mim que ele havia acobertado muitos casos como de estupro. E quando o Senhor falava isso comigo, a respeito de casos que este Papa, João Paulo II, ele escondia, ele acobertou. O Senhor me mostrava também casos de assédios, de roubo que aconteceu, que ele acobertou. E quando o Senhor me mostrava isso,
me mostrava o Papa João Paulo II, o Senhor também me mostrava a Igreja de Roma. O Senhor me mostrou a sede, a Igreja de Roma, e o Senhor, eu ouvi a voz de Deus e Deus falou para mim: filha, esta igreja é a grande prostituta, a qual eu falo no livro de Apocalipse, a qual eu revelei ao meu servo João. Esta igreja é a grande prostituta. E quando o Senhor falou isso para mim, que o Senhor me mostrou a igreja de Roma e falou que é a grande prostituta, a qual está escrito no livro de Apocalipse, o Senhor me mostrava novamente o Papa João Paulo II. O Senhor me mostrava ele vestido com um roupão vermelho, puxado um pouco para o roxo. O Senhor me mostrava ele e o Senhor falava para mim. E Deus me mostrava nas suas mãos uma taça de ouro. E eu me aproximava desse Papa para ver o que havia dentro daquela taça. E eu via que tinha sangue. E esse Papa, com esta taça em sua mão, tomava aquele sangue. E o Senhor dizia para mim: filha, este sangue que ele está bebendo são o sangue dos santos que morreram. São o sangue dos santos que morreram por amor ao meu evangelho. Ele está bebendo o sangue do justo que eles mataram, que a grande prostituta matou. E depois que o Senhor me mostrou isso, que o Senhor me mostrou o Papa João Paulo II com esta taça em suas mãos, o Senhor me mostrou o atual Papa Francisco. O Senhor me mostrava ele, o rosto dele, ele vestido com as vestes brancas, com algo por cima das vestes brancas vermelho. E o Senhor falava para mim: filha, este homem aparentemente ele não controla nada. Muitos pensam uma coisa dele, mas quando o Senhor dizia isso para mim, eu via nas mãos deste Papa Francisco o globo terrestre. Estava nas suas mãos, e o Senhor dizia para mim que ele tem o controle mundial em suas mãos. Ele tem o controle mundial e ele não é o que aparenta ser, o que muitos pensam, o que as pessoas pensam dele não é o que de fato ele realmente é. E, meus irmãos, teve algo também que era para mim ter relatado na primeira parte do arrebatamento. Porém, eu me esqueci porque foram muitas coisas que o Senhor me revelou. Mas quando eu estava em espírito, no inferno, o Senhor me levava a uma sala e quando aquela porta se abriu, eu vi vários demônios eu via dentro daquela sala. E aqueles demônios estavam vestidos com uniformes de times de futebol. Como eu não conheço, eu não estou por dentro dos nomes de time de futebol, eu vou falar as cores que eu via. Havia várias cores, havia uma camisa vermelha com preta, havia um demônio vestido com uma camisa verde com branca e branco com preto também. Eu via vários uniformes de times de futebol. E esses demônios, eles ficavam torturando pessoas que estavam ali dentro daquela sala. E tinha um homem que ele falava para mim, um homem que estava ali no inferno sendo torturado pelos demônios. Aquele homem falava para mim: eu estou aqui porque quando eu estava na terra, eu era viciado em time de futebol, em jogo de futebol.
eu gastava todo o meu salário para comprar camisas do meu time, do time que eu torcia, e para assistir os jogos. Eu era viciado, todo o meu dinheiro era gasto em futebol, em tudo que era de futebol. Eu era viciado e eu não conseguia me libertar disso. Então hoje eu estou aqui por esse motivo. E aqueles demônios torturavam. E eu via quando saía umas larvas do corpo daquele homem. E aquelas larvas entravam e saía do corpo dele. E comia a carne daquele homem. E ele gritava muito, gritos de desespero, de dor que ele sentia. E tinha dois demônios que arrastavam aquele homem e queria forçar aquele homem a jogar futebol. Eu via uma bola e esses demônios queriam forçar aquele homem a jogar futebol ali dentro daquela sala, mas ele não queria mais porque a tortura que ele estava tendo ali era uma tortura que lhe doía muito. E se ele fizesse aquilo, a tortura iria aumentar, a dor iria aumentar, porque ele iria estar fazendo a vontade dos demônios. E eu ouvi a voz do Senhor, e o Senhor falou para mim: filha, eu não me agrado que os meus servos estejam prostrados diante de uma televisão assistindo jogos de futebol. Eu não me agrado que os meus servos estejam torcendo para times de futebol, gastando seu dinheiro com essas coisas, quando foram os demônios que criaram isso. E o Senhor falava para mim também que há um demônio da pombagira, da prostituição, que perseguem as vidas dos jogadores de futebol. E o Senhor me revelava isso, meus irmãos, a respeito do time de futebol, que Deus não se agrada que os crentes, que os servos dele estejam assistindo jogos de futebol, que estejam torcendo para time de futebol. Deus não se agrada disso. E Deus me mostrava essa parte do inferno que eu esqueci também de relatar. Que a respeito do time de futebol. E em seguida o Senhor me mostrava a respeito do anticristo. E depois que o Senhor falava isso para mim, do anticristo, e a respeito também do atual Papa Francisco, que o que ele aparenta ser não é de fato o que ele aparenta uma coisa, mas não é. E logo em seguida, o Senhor me levou em espírito ao céu. O céu que eu me refiro não é esse que os nossos olhos físicos vê. Também não é o segundo céu, onde ficam as potestades e os principados, os demônios. O Senhor me levava no céu, na morada celestial, aonde brevemente a sua igreja, a igreja do Senhor, irá morar eternamente. O Senhor me levava para lá em espírito e eu via um portão muito grande, um portão de ouro. Ele era de ouro, aquele portão, e aquelas portas se abriram. E o Senhor Jesus ia comigo em forma de luz. Quando eu vi aquela parte do céu, e o Senhor ia diante de mim. E eu me recordo que o Senhor me levava em uma sala que tem no céu. O Senhor me levava em uma sala e quando a porta daquela sala se abriu, eu vi uma mesa muito, muito grande. Uma mesa que eu não via fim. Eu não conseguia enxergar o fim daquela mesa. E aquela mesa era muito, muito, muito linda, meus irmãos. Havia pratos, talheres, copos, estava organizada, a mesa já estava preparada para um banquete. E havia cadeiras, e nessas cadeiras estava escrito reservado. E
Eu via esse nome reservado e também via nome de pessoas escrito na cadeira. Essas cadeiras estavam reservadas para as pessoas que iriam participar das bodas do Cordeiro. E eu via vários anjos, mas tinha um anjo específico que os meus olhos viam, chamava atenção para ele. E esse anjo estava ali ao redor daquela mesa. E eu via quando dos olhos deles caíam lágrimas. E eu perguntava para ele o porquê ele estava chorando. E ele dizia para mim, o anjo do Senhor, ele dizia que estava ansioso, que estava desejoso, porque aquela mesa estava pronta para as bodas do Cordeiro. Ele dizia que aquela mesa que estava ali pronta, reservada, era as bodas do Cordeiro. E ele dizia que estava ansioso, assim como também Jesus está ansioso para esse grande dia. Ele estava, e ele falava para mim, que ele estava há muito, muito tempo preparando aquela mesa, organizando. E até que, enfim, ele tinha conseguido terminar de aprontar aquela mesa. Então, meus irmãos, o Senhor falava isso para mim, me mostrava nesse arrebatamento que a mesa já está preparada. As cadeiras já estão preparadas, a mesa já está organizada para as bodas do Cordeiro. E ele aquele anjo falava para mim um versículo, e ele dizia assim: o Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. O Senhor preparou o sacrifício e santificou os convidados. E ele repetia esse versículo muitas e muitas vezes. Ele repetia esse versículo. E eu acho interessante que havia vários anjos ali dentro daquela sala, esperando a amada igreja do Senhor para o banquete. E depois que o Senhor me mostrava isso, essa sala onde irá acontecer as bodas do Cordeiro, o Senhor retirava o meu espírito daquela sala. E quando o meu espírito saía dali, eu via um anjo. E esse anjo tinha em suas mãos um frasco de ouro. E eu via um líquido dentro daquele frasco e eu queria saber o que era aquilo que estava dentro. E eu me aproximei daquele anjo e perguntei para ele o que era aquilo que estava dentro do frasco. E ele falava para mim: isto que você está vendo são as lágrimas dos santos. Eu sou um anjo específico que sou enviado à terra para recolher as lágrimas dos que choram na terra. E eu via aquele frasco de ouro com lágrimas dentro dele. E aquele anjo era específico para recolher as lágrimas dos que choram aqui na terra. E depois que esse anjo se retirava, eu via outro anjo, e na sua mão também havia um frasco de ouro, e eu via fios de cabelos dentro daquele frasco. E eu me aproximei dele e perguntei o porquê aqueles cabelos estavam ali. E ele dizia para mim: estes cabelos que você está vendo é o seu cabelo, quando você cortou o seu cabelo. E, meus irmãos, agora eu quero explicar essa parte, porque logo assim, quando eu me converti, quando eu era do mundo, eu usava produtos no cabelo, produtos químicos. E quando eu entrei na igreja, eu comecei a sentir uma cobrança do Espírito Santo para parar de usar esses produtos no cabelo. E então eu parei. E com o passar do tempo, o produto foi caindo e a raiz foi cacheando e o produto foi ficando apenas nas pontas. E
eu determinei que eu ia tirar aquelas pontas lisas do meu cabelo. Toda a parte que havia produto do meu cabelo eu iria tirar. E daí em diante não iria recortar mais e também não iria usar produto químico. E assim eu fiz, eu cortei o cabelo. É, e esse anjo falava para mim que esses cabelos que estavam ali foram os meus cabelos quando eu cortei, aquele anjo recolheu e guardou. E esse anjo dizia para mim que esses cabelos iriam ser apresentados no dia do juízo final. E quando ele falou isso para mim, eu fiquei preocupada, porque eu pensei que eu já tinha perdido a minha salvação por conta daquele ato meu de cortar o cabelo. E eu perguntei a ele se eu não seria mais salva porque eu tinha cortado o meu cabelo. E ele perguntou para mim se eu tinha repetido de novo esse ato, se depois daquela vez eu tinha repetido de novo, se eu tinha cortado o meu cabelo. E eu falei que não, que eu cortei o meu cabelo apenas daquela vez e me arrependi. E eu pedi perdão a Deus. E aquele anjo dizia para mim: então, já que você se arrependeu e não fez de novo, isso não será levado em conta. O Senhor te perdoou. Mas esse anjo dizia para mim que o Senhor não se agradava quando uma serva sua cortava os cabelos. Esse anjo falava para mim que o Senhor não se agradava disso. E ele também dizia para mim, ele dizia tudo que for de um santo na terra, nada ficará na terra. Eu irei recolher, os anjos irão recolher, porque o Senhor Jeová não permite que nada de um santo seu fique na terra. Tudo é recolhido, e assim como as nossas lágrimas são recolhidas, os fios de cabelo também, tudo aqui de um santo é recolhido e levado para o céu. Meus irmãos, foi isso que o Senhor me mostrou. Eu gravei agora para completar, para falar o que eu não tinha falado na primeira parte. Coisas muito importantes, como o anticristo, como também pessoas que são aí viciadas até mesmo em torcer para times de futebol. O Senhor falava também a respeito daqueles que choram aqui na terra, que as suas lágrimas são recolhidas. Nenhuma lágrima que você derrama aqui é em vão, porque o anjo do Senhor recolhe e leva aquelas lágrimas diretamente para o Senhor. E também a respeito do corte de cabelo, que o Senhor não se agrada que uma serva sua corte o seu cabelo, e que os cabelos são recolhidos por um anjo e levados em um frasco de ouro. Amém? Amém. Glórias a Deus por esse lindo testemunho, essa linda experiência com o Senhor. Terceira experiência, a gente está denominando terceira experiência de arrebatamento, porque são as experiências mais longas que nós estamos postando, mas nós sabemos que tem as experiências menores. Inclusive, irmã Thalia, eu quero fazer alguns comentários a respeito dessa experiência que a irmã acaba de contar. Em seguida, quero pedir para que você que também conte a experiência de ontem, que foi do dia 26, é isso? Quinta-feira, nem sei se foi ou 26 ou 25. 25, agora quinta-feira à noite, não foi isso? Isso mesmo. No dia 25 agora, do 7 de 2019, teve uma experiência, porque na quinta-feira eu já havia programado na igreja para a irmã Thalia contar a segunda parte do testemunho dessa revelação. E foi bem interessante quando faltava 5 minutos para a gente passar para a serva do Senhor. Deus mais uma vez arrebatou sua serva no meio da igreja e mostrou mais coisas para ela. Então, já que o Senhor mostrou mais coisas e ontem a serva do Senhor já contou tanto a segunda parte da experiência da semana passada e já contou também o que Deus mostrou ontem, eu queria também que a irmã Thalia contasse aqui essa segunda experiência, porque já fica tudo nesse vídeo. Irmã Thalia, eu peço que a irmã conte agora a parte
da experiência que o Senhor mostrou anteontem, na quinta-feira, né? Na verdade, no dia 25/7/2019, que foi o culto de libertação. Amém, meus irmãos. Como a irmã Solange falou, o Senhor me deu, no dia que eu fui contar a segunda parte da experiência, o Senhor me deu outra experiência. O Senhor, na hora que as irmãs estavam louvando ao Senhor com corinhos, eu estava tocando um instrumento. E eu estava de olhos fechados. E eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz do Senhor de forma audível. E o Senhor dizia para mim: filha, eu estou enviando nesta noite um anjo para visitar a igreja do Brasil. E quando o Senhor falou isso comigo, o Senhor me deu uma visão. Eu vi um anjo entrando em nossa igreja, a igreja onde eu congrego. E esse anjo estava vestido, fardado, como um militar. E ele entrava no meio da igreja e subia em direção ao altar. E eu via na sua mão um caderno e uma caneta. E eu me recordo que ele observava as crianças, observava os jovens, observava todos da igreja. Esse anjo observava e fazia anotações nesse caderno. Porém, eu não vi o que ele estava escrevendo, eu só vi que ele estava escrevendo algo, mas não sabia o que. E depois que o Senhor me mostrou esse anjo, o Senhor me levou em espírito. O Senhor tirou o espírito do meu corpo e me levou em uma igreja que eu não sei, eu nunca fui nessa igreja. Eu apenas já tinha ouvido falar e já tinha visto vídeos dessa igreja no YouTube. Porém, nunca fui. E o Senhor me levou em espírito nesta igreja. E quando eu cheguei lá, eu vi o pastor dessa igreja. E esse pastor chamava as pessoas à frente, diante do altar. E ele levantava uma oração e estendia as suas mãos assim para o povo que estavam ali na frente. E quando ele fazia uma oração, as pessoas caíam endemoniadas no chão. Eu via demônios na vida da pessoa, na vida das pessoas. Porém, esse pastor falava: irmãos, não se preocupe, porque isso é o poder de Deus. Isso é o poder de Deus. Porém, o Senhor me mostrava que não era poder de Deus, era demônios que estavam atuando na vida daquelas pessoas. E eu não vou falar o nome porque o Senhor não me permitiu, mas é um pastor conhecido no YouTube. E esse pastor falava isso, dizia que era poder de Deus, mas o Senhor me mostrava que era demônios na vida daquelas pessoas. E havia um anjo comigo, o mesmo anjo que visitou a nossa igreja, que fazia anotações, ele foi comigo também nesta igreja. E esse anjo falava para mim: é o espírito do engano que tem usado este homem. E eu via as pessoas no chão, mulheres, homens no chão. E esse pastor falava que chegava diante de uma mulher ali e começava a entrevistar. E o demônio que havia na vida daquela mulher ali, o espírito do engano, começava a atuar.
fingindo que era um arrebatamento. E o pastor começava a perguntar a essa mulher: o que é que você está vendo? E ela dizia: eu estou vendo demônios. Mas era mentira. Os demônios estavam na vida daquela mulher. O demônio do engano estava usando aquela mulher e também enganando esse pastor. E eu me recordo também que esse pastor fazia uma oração para Deus curar uma pessoa. E ele dizia: Deus está te curando. Mas quando ele dizia isso, o anjo que estava comigo falava: é mentira dele. O Senhor não está curando essa mulher. O Senhor não está curando esta mulher. Não é o Senhor que tem usado esse homem, porque esse homem é exaltado, ele cobiça, ele é mentiroso. E esse anjo falava isso a respeito desse pastor. E depois que ele falava isso, as pessoas que estavam ali na frente, eu via claramente quando essas pessoas começavam a dar ofertas para esse pastor. E era tantas ofertas que esse pastor ganhava, tantas que tinha uma hora que o braço dele estava assim aberto com tanto dinheiro que ele ganhava. E esse pastor, com essas ofertas, ia para dentro do escritório. E ele tinha um papel assim, eu via um papel em cima da mesa. E ele escrevia meta para o mês de agosto. E quando ele escrevia isso, ele colocava embaixo R$ 4.000. E ele escrevia isso, que era a meta dele para o mês de agosto, era ganhar R$ 4.000. E o Senhor falava para mim que não estava se agradando das obras desse pastor. E depois que o Senhor falava isso, o anjo que estava comigo dizia que aquelas pessoas estavam sendo enganadas dentro daquela igreja. O espírito do engano estava usando esse pastor. O espírito do engano está usando esse pastor. E eu ouvi a voz de Deus e Deus dizia para mim: filha, eu estou permitindo que você veja isso. E eu estou te dando discernimento a partir de hoje. Eu irei permitir que você veja quando os demônios estiverem atuando no meio da minha igreja. Você irá ver quando o demônio do engano estiver atuando no meio do meu povo. E quando eu ouvi a voz de Deus falando isso claramente para mim, eu vi quando esse pastor, ele ia para de trás da cortina, uma cortina que estava em cima do altar daquela igreja. Ele ia para de trás daquela cortina e eu via a esposa deste homem e ele começava a xingar a esposa dele. Ninguém via porque era por trás da cortina, mas o Senhor me mostrava que ele xingava a esposa dele. E meus irmãos, eu peço desculpa, mas eu irei falar o que ele dizia, algumas coisas que ele falava, que eu me recordo. Ele chamava sua esposa de burra, ele chamava sua esposa de desgraçada. E ele chamava também de outras coisas, mas eu não irei relatar. E depois que o Senhor me mostrava isso, o que ele estava xingando com a esposa, eu ouvi a voz de Deus e Deus dizia para mim: é uma capa. É uma capa. E Deus repetia isso para mim, que esse pastor é uma capa. E o espírito do engano está usando ele, porque tem brecha aberta na vida desse pastor. E depois que Deus falava, eu ouvi a voz do Senhor falando isso. Ele saía de trás do altar e ele ia, começava a pregar para a igreja novamente. E eu me recordo que ele pedia conserto do povo. Ele pedia para o povo deixar o pecado. Mas o Senhor dizia para mim:
esse homem é obstinado, ele é duro de coração, ele não aceita ouvir conselhos, ele não aceita ouvir repreensão. Porém, ele estava pregando ali uma coisa que ele não vivia. Ele cobrava conserto do povo, mas ele mesmo estava precisando se consertar com Deus. E depois que o Senhor me mostrava isso a respeito desse pastor, esse pastor é conhecido na internet, no YouTube. Deus me mostrava, Deus me levava em espírito ao segundo céu. E quando o meu espírito chegou lá, o Senhor me mostrou 2 homens. E esses homens estavam vestidos com capa preta. E esses homens se aproximavam de mim e diziam: eu não entendo porque não consegui te destruir, porque não consegui te matar, porque não consegui destruir a igreja. E ele falava isso, ele dizia também, porque a gente fez um sacrifício, ofereceu sangue a Satanás para te matar, e eu não entendo porque você está viva. E ele começava a me questionar, porque ele não tinha conseguido me destruir, me matar. Porque nesse arrebatamento, meus irmãos, houve uma batalha espiritual e ficaram 3 irmãos intercedendo por mim na igreja, enquanto o meu corpo estava lá. E várias vezes Satanás tentou me matar. E o Senhor também falava, o Senhor usava minha boca enquanto eu estava arrebatada. A irmã Solange, quando eu retornei do arrebatamento, a irmã Solange falou para mim que Deus usou a minha boca para dizer que um satanista estava renunciando à sua vida para me matar. E eu não me lembrava disso porque o meu espírito não estava no corpo. O Senhor já tinha me arrebatado, então Deus tomou a minha boca para alertar a sua serva. E quando o Senhor, esse satanista, falava isso para mim nesse arrebatamento, ele ficava me questionando porque ele não tinha conseguido me matar, porque ele não tinha conseguido destruir a igreja. Ele disse: eu me reuni com mais 3 homens para a gente se sacrificar a Satanás, e eu não entendo porque você está viva. E quando ele falava isso, eu via sangue nos olhos daquele satanista, e ele dizia assim para mim: eu irei dobrar o sacrifício, eu irei dobrar o sacrifício. Se for preciso, eu entrego a minha vida a Satanás, mas eu irei destruir essa igreja, eu irei destruir a tua vida, eu irei te matar. E quando esse satanista falou isso para mim, o Senhor me mostrou a nossa igreja e eu via demônios lançando seta nos casais da minha igreja. Eu via demônios lançando seta para casais discutir. Eu via demônios lançando seta para um marido, tanto o marido como a mulher, o coração começar a se esfriar e não passar a gostar mais do marido, ou também não passar a mais gostar da esposa. Eu via demônios lançando seta de frieza entre os casais. E o Senhor falava para mim, eu ouvia a voz de Deus e Deus dizia: filha, Satanás irá tentar destruir os casais da minha igreja. Satanás irá tentar destruir os casais desta igreja, mas eu alerto para que venham levantar um propósito, para que Satanás caia por terra. E depois que o Senhor falou isso comigo, o Senhor me mostrava novamente aquele mesmo satanista que tinha falado todas aquelas coisas. Eu via ele novamente em minha frente e ele estava com a mão na cabeça, tentando entender o porquê ele não tinha conseguido.
porque o sacrifício dele, o sangue que ele tinha doado, não tinha surtido efeito algum. E ele dizia: eu vou tentar entrar dentro dessa igreja com o espírito do engano. Eu vou tentar entrar no meio dessa igreja com o espírito do engano. Eu vou destruir a liderança, dessa igreja. E quando eu ouvi ele dizer isso, o Senhor me mostrava a igreja novamente. E eu via sangue espalhado no chão da igreja. E eu perguntei a Deus: Senhor, o que significa esse sangue? E Deus dizia para mim: este sangue, filha, significa morte espiritual daqueles que não têm dado ouvido ao que eu tenho falado no meio da igreja, que não tem dado ouvido ao que eu tenho falado através da minha serva. E quando o Senhor falou minha serva, o Senhor se referia à irmã Solange. E o Senhor repetia isso para mim, porque eu a levantei para cuidar desta obra. E assim como eu fui com Moisés, eu sou com ela, ombro a ombro. E Deus dizia isso. Deus me mostrava pessoas no meio da nossa igreja que, quando ouvia a palavra que era pregada através da irmã Solange, essas pessoas endureciam o coração, começava a murmurar, a reclamar e dizer que era desabafo. Da irmã Solange e não recebia a palavra que era pregada, endurecia o coração. E quando o Senhor me mostrava essas pessoas, eu ouvia a voz de Deus e Deus dizia para mim: eu irei marcar encontro com essas pessoas, porque tem endurecido o coração e não tem dado ouvido à minha voz, não tem dado ouvido. E o Senhor dizia para mim que o vaso dessas pessoas estava rachado. E que Deus iria quebrar quantas vezes fosse necessário, mas que iria moldar. E depois que o Senhor me mostrava isso a respeito dessas pessoas que estavam endurecendo o coração, Deus me mostrava também outra pessoa no meio da igreja, no meio da nossa igreja, que Deus dizia para mim que se o dia do juízo final tivesse sido naquele momento, essa pessoa iria se apresentar diante de Deus com suas mãos vazias, porque essa pessoa estava fazendo a obra apenas com o interesse de ser recompensado, de ser reconhecido no meio da igreja, e Deus não estava se agradando. Essa pessoa estava fazendo a obra com a intenção de aparecer, de mostrar serviço, e por isso Deus não estava se agradando. Que se o dia do juízo final fosse naquele momento, fosse naquele dia, essa pessoa iria se apresentar com suas mãos vazias, porque a obra que essa pessoa estava fazendo não era para Deus, mas sim para o homem. Amém, meus irmãos? Esse foi o recado da parte do Senhor. E eu vou deixar também uma palavra para encerrar, a palavra que o Senhor me deu depois que ele me deu essa segunda revelação, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo a partir do 1, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém, meus irmãos? Essa foi a revelação que o Senhor me deu para entregar ao seu povo, e o versículo também. Irmã Thalia, é interessante que a irmã comentou aí um pouco da batalha espiritual que aconteceu
E eu queria aqui até falar, né? Porque na primeira experiência foi falado que, assim, como começou, que Deus falou desde amanhã, quando a gente foi na casa dos irmãos orar por eles, da irmã Maria Lúcia e do irmão Kleber. E foi bem interessante, irmãos, porque quando estávamos lá, por volta das 8h30 da manhã, 8h30, 9 da manhã, mais ou menos, o Senhor falou com a sua serva de forma audível, dizendo que ia dar uma experiência. E naquele momento ela já começou a sentir no seu corpo físico as dores dos seus ossos, como se estivesse sentindo os seus ossos se quebrando. E é interessante porque ali eu já sabia que ia ser uma experiência que, ainda que Deus mostrasse alguma coisa do terceiro céu, morada celestial, mas o Senhor ia mostrar coisas do inferno pela forma como que ela sentia as dores no seu corpo. E Deus falava com a sua serva que era para ficar de testemunha diante daquele irmão, daquela irmã, o que ele estava dizendo que ia dar uma experiência. Nós fizemos uma oração e naquele momento o Espírito Santo já ministrou meu coração que a gente devia ir para a igreja esperar a experiência. E pelo fato de nós estarmos fazendo uma campanha de 21 dias de jejum, que foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, nós estávamos naquele momento em jejum. E é interessante que nós fomos em jejum e fomos ficando na igreja. Lá na igreja, só foi aumentando, intensificando as dores que a irmã Thalia foi sentindo, né, irmã Thalia? E a gente varreu rapidamente, ela já não estava aguentando assim de dor. E eu coloquei o tapete, tanto é que na foto aparece o tapete, né, irmã Thalia? Eu coloquei o tapete porque eu sabia que ia ser uma experiência duradoura, que ia demorar. Eu coloquei o tapete e fui para lá. Aí chamei o irmão Marcos para ser escudeiro também, para ser intercessor. E começamos a orar. Quando começamos a orar, eu pedi ao Senhor para apressar aquela experiência, porque eu vi que a serva do Senhor estava sentindo muitas dores. E na hora que eu pedi para o Senhor apressar, o Senhor de fato apressou e falou, inclusive revelou coisas que ia mostrar do céu para sua serva, que ia presentear ela também, mostrando até mesmo sua coroa. Foi bem interessante isso. E Deus realmente cumpriu aquilo que Ele falou que ia mostrar, e Ele mostrou de fato. E aí foi bem interessante porque Deus falou com a irmã Thalia, né, irmã Thalia, que a gente entrasse em contato com o nosso pastor, que é o pastor Sérgio, que está no Rio de Janeiro, e falasse com ele para ele passar o dia na intercessão. Então ficou o nosso obreiro, o irmão Marcos, na intercessão, eu e o pastor Sérgio no Rio. E foi bem interessante porque quando os demônios, quando eles começaram a chegar, aqueles demônios, como Deus disse, demônios de alto escalão, e falou para o pastor Sérgio, nosso pastor, interceder. O pastor ficou no Rio de Janeiro intercedendo e eu orando aqui, e foi nesse momento que o espírito da irmã Thalia já saiu do corpo. E ficou eu e o irmão Marcos orando todo o tempo com a mão estendida nos 4 cantos da igreja, indo e voltando, estendendo e ungindo a serva do Senhor com azeite. E aí foi muita batalha, muita batalha. Eu já tinha presenciado muitas batalhas, né, irmã Thalia? Inclusive naquele dia que as potestades vieram contra a igreja, foi uma batalha travada, mas essa batalha foi diferente. Porque os demônios, enquanto a serva do Senhor estava arrebatada, eles queriam tocar no corpo físico dela. O corpo físico dela, arrebatado, chegava a tremer. Então em alguns momentos eu tive que cair por cima do corpo dela mesmo e ali orar. E Deus enviou seu anjo, mas o que me chamou a atenção é que Deus de fato tomava a boca da serva do Senhor. E eu sabia que ela não ia se lembrar porque o espírito dela não estava ali. Então era o próprio Deus falando e Deus levantava o corpo dela, irmãos. Isso eu fiquei bem impactada. Deus levantava o corpo da sua serva e falava comigo. E algumas coisas Deus me mostrava na hora o que era para ser feito, para que eu fizesse. As coisas que Deus mostrava eu fazia. As coisas que Deus não mostrava, Deus usava a boca dela para falar. Isso foi bem interessante. Tanto é que eu quero pôr essas 2 fotos, uma foto da irmã Thalia no chão e outra foto ela já no altar, porque teve um momento que, por ordem do Senhor, o Senhor falava que o satanista tinha oferecido a sua vida em troca da irmã Thalia, para que Satanás matasse ela. E ele renunciou à sua vida, foi isso que Deus falava na boca da sua serva. E ali, por ordem divina, nós colocamos a irmã Thalia no altar. E aí eu chamei a irmã Cristina, a diaconisa Cristina da nossa igreja, e ela veio também para nos ajudar nessa batalha, saiu mais cedo do trabalho e ficou comigo o irmão Marcos, que é o obreiro, e a irmã Cristina. E nós pegamos a serva do Senhor ali com aquela
dificuldade toda e colocamos em cima do altar. E teve um momento que Satanás tentou ali fazer com que ela realmente perdesse a vida. Quando o espírito retornasse, não conseguisse mais entrar no corpo. E houve muitas batalhas de diversos momentos, inclusive o pastor Sérgio enfrentou batalha lá no Rio de Janeiro na hora, de diversas formas. E eu fiquei bem maravilhada com tudo isso. Eu sei que foi... essa experiência também, de certa forma, foi nova para a irmã Thalia, né, irmã Thalia? Foi nova e, assim, de tudo isso a gente só tem a orar, a vigiar e que esse testemunho venha provocar crescimento na tua vida espiritual. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são contra principados e potestades, mas precisamos estar vigilantes, porque aqui, ontem, Satanás já falou, o satanista já falou que vai querer lutar contra os casais, colocar frieza nos casais, na igreja e destruir a liderança. Isso já faz com que a gente venha vigiar dobrado, tentar orar mais, jejuar mais, buscar mais, tudo mais, para que Deus venha nos dar livramento. Mas diante de tudo isso, eu tenho certeza que você que ouviu esse testemunho, essa experiência, foi impactado pelo Espírito Santo do Senhor e o temor está sendo gerado no teu coração. Você que torce para o time de futebol, deixa hoje. Mulheres, irmãs que cortam ou que aparam seus cabelos, deixa hoje. Deixa o teu cabelo natural. Porque eu vejo que Satanás ele criou algo aí para tentar entrar na mente das pessoas de uma forma diferente. Porque você veja que Deus ele criou a beleza do ser humano. A mulher, por exemplo, ela pode ter o cabelo liso, ela pode ter o cabelo encaracolado, ela pode ter o cabelo cacheado, né? Totalmente cacheado ou crespo. Pronto, são esses tipos de cabelo. Mas o que Satanás colocou na mente das mulheres? Ah, o seu cabelo é bom, o seu cabelo é ruim, o seu cabelo é ruim, você precisa passar tal produto porque o seu cabelo é ruim. Então, se alguém está dizendo que meu cabelo é ruim, eu não quero ter o cabelo ruim. Todo mundo quer ter o cabelo bom, porque foi levantado esse conceito por Satanás de cabelo bom e cabelo ruim. Quando, na verdade, é cabelo cacheado, crespo, liso ou encaracolado. Então você veja que até nisso é uma forma de Satanás introduzir os seus projetos na vida do crente, porque se o cabelo da irmã, ela entende que o cabelo dela é ruim, então o que ela vai fazer? Ela vai querer transformar o cabelo dela num cabelo bom, quando na verdade o cabelo dela não é ruim, é cacheado, é crespo, é alguma coisa dessa forma. Então o Senhor falou aí, a mulher tem que ter o seu cabelo natural, sem alisamento, sem prancha, viu, irmãs, sem nada disso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E então fica de alerta, inclusive outras irmãs, inclusive eu me recordo que há alguns anos atrás, quando eu também deixei, porque o Espírito Santo me inquietou de tal forma para que eu deixasse de alisar meu cabelo, então fiquei também da mesma forma da irmã Thalia, uma parte que ia crescendo era cacheada e aquela outra parte que estava lisa ficou aquele liso. E eu também tirei todo o liso e já havia pedido perdão ao Senhor e novamente agora eu retornei a orar ao Senhor pedindo perdão sobre isso, porque o Senhor nos quer 100% em santificação por dentro e por fora. Se o Senhor falou que não é para cortar, não é para parar, não é para fazer isso, tá bom? Então fica o alerta da parte do Senhor, que todos venham se posicionar, se gerar do temor. E agora não me resta outra coisa senão a fazer esse convite para você que é desviado, afastado da presença do Senhor, que é fraco na fé por algum motivo, não importando qual. Você que nunca recebeu Jesus como teu Salvador, eu convido você, é momento de tomar uma posição. É momento de receber Jesus agora, porque a Bíblia Sagrada diz que vivemos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então, não sabemos, primeiro, quando vamos descer à sepultura. Segundo, não sabemos quando nosso Jesus vai chegar nas nuvens e vai nos chamar, as trombetas tocarão. E está muito próximo esse dia. Já que o Espírito Santo falou ao teu coração, eu te convido para que você venha fazer uma aliança com o Senhor. Você que precisa de um conserto, mas um conserto verdadeiro, deixar o pecado mesmo, ou que está afastado, ou que nunca recebeu Jesus como seu Salvador, porque você quer servir ao Senhor com sinceridade, e olha para muitos que servem ao Senhor e se entristece com o que você vê. O momento é agora, o Espírito Santo te convida hoje. Eu vou estar orando pela vida daqueles que estão recebendo Jesus, fazendo concerto de aliança, voltando para a presença do Senhor, e no final eu quero ainda fazer um comentário. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai,
Visita cada vida, Senhor, que está agora te recebendo, fazendo aliança de conserto com o Senhor. Essa pessoa, meu Pai, que se sentiu quebrantado, que o temor do Senhor entrou no seu coração. Quebra todo o espírito de resistência. Liberta esse homem e essa mulher. Em nome de Jesus Cristo. Escreve o nome dele, o nome dela no teu livro da vida. Fortalece e transforma. E vai agora, meu Pai, enviando anjos, dando ordem a anjos a respeito de cada pessoa que está te recebendo. Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Procure uma igreja para você congregar, porque congregar é bíblico. Procure uma igreja para você congregar que tenha sinceridade com o Senhor, tá bom? E aí, eu também queria fazer um comentário, como eu disse que ia fazer, a respeito do que Deus falou a respeito de tal pastor que tem sido obstinado, que tem não recebido o conselho que o Espírito do engano está usando. É uma pena, né? Porque a pessoa que tem um dom espiritual ou que de alguma forma o Senhor levantou, a pessoa tem uma visão aberta do reino espiritual. Aí se abrir uma brecha na sua vida, você está vamos dizer, a tua visão espiritual aberta. Então não quer dizer só que você vai ouvir a voz de Deus ou ter visão da parte do Senhor, não. Se você está na posição, Deus te dá visão. E se você não está na posição, quem é que te dá visão? Precisa se pensar nisso. E se você não está na posição, com certeza você não conhecerá a voz do Senhor ou a voz do espírito do engano. Porque a Bíblia diz que não é maravilha que ele faça isso, porque Satanás se transfigura até em anjo de luz. Então, comecemos a pensar nisso. Vocês todos que têm dom, que usam os seus dons na obra do Senhor, comece a fechar todas as brechas, porque o perigo, o risco é grande de Satanás, o espírito do engano, começar a usar a vida de vocês, e vocês estão começarem a achar que é o Espírito Santo de Deus usando vocês, quando na verdade muitos estão até se engrandecendo Brasil afora, mundo afora, achando que Deus está lhe usando, sendo que Deus já falou por várias vezes, inclusive na nossa congregação, que qualquer lugar que não tenha santificação interior e exterior e tenha sinais, não é o Espírito Santo que está operando esses sinais. Inclusive, eu havia proibido aqui na nossa igreja de os irmãos e as irmãs verem vídeos, ouvirem qualquer coisa desse tipo a respeito de pastores, e especialmente esse, porque eu já tinha visto, o Senhor já havia ministrado ao meu coração a respeito disso, porque o Espírito Santo não está. Não adianta você se santificar por fora, eu tenho falado disso sempre, mas está xingando esposa, esposo, cobrando para pregar. Minha meta esse mês é 2.000, para o mês é 4.000. Então não adianta. A santificação tem que ser interior e exterior, por dentro e por fora, tá bom? Eu já havia alertado aos irmãos, já tinha dito que não queria na nossa igreja os irmãos vendo, porque eu já tinha visto esse espírito de rebeldia, de rebelião, de dureza, de exaltação e outras coisas mais que há. Então fica aí o recado da parte do Senhor. Eu quero pedir que você também ore pelas nossas vidas e com a certeza de quando o Senhor Jesus voltar, nos encontrarmos naquele grande dia. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Solange Souza, e a sua irmã em Cristo, Irmã Thalia. Quero deixar o convite para você adorar o Senhor conosco, não vir na igreja procurando sinais ou homens ou mulheres, mas o Deus dos sinais, o Deus do milagre, o Deus que criou os céus e a terra, tá bom? A nossa igreja fica situada na rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, aqui no bairro dos Funcionários 2, em João Pessoa, na Paraíba. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.